Voltamos para mais um episódio do Upgrade de Carteiras e hoje vamos falar de um tema tão importante quanto saber identificar os melhores investimentos para o seu perfil de investidor. Quando analisamos um portfólio, seja um título de renda fixa, um fundo de investimento ou mesmo uma ação, há um fator que impacta demais futuras movimentações de carteira: a emoção. O primeiro passo para evitar cair em armadilhas da sua própria mente é saber identificá-las. Sendo assim, temos hoje Marcel Reis, analista de mercado aqui na Guide, para falar um pouco mais sobre esse assunto que ainda é desconhecido para a maioria dos investidores. O que você poderia citar como as maiores armadilhas, Marcel? Legal, olha, tem várias hoje, tá? Vários comportamentos que é facilmente identificável nos investidores, mas começando a gente tem o primeiro que chama-se ancoragem. A ancoragem ela remete à âncora, que está associada aí ao preço dos ativos, né? Então o cliente, normalmente, ele se apega ao preço do passado com relação ao ativo que ele tem em carteira. Então, por exemplo, se ele quer fazer um movimento de compra, né, e ele viu que a ação, por exemplo, no passado estava mais barata, então ele tende a não querer esse ativo justamente porque ele viu no passado que ela estava num preço melhor. E a mesma coisa para o movimento de saída, né? Hoje, por exemplo, uma ação que estava a R$100 e hoje está a 90, ele tende a não realizar lucro, não sair dessa posição, justamente porque no passado essa ação estava com valor maior. Isso mesmo, Marcel. Então a gente pode dizer que é quase um viés do apego. O investidor utiliza um referencial e não se desfaz de jeito nenhum. Exatamente. Muito interessante. E qual que é o segundo? Então, o segundo também muito comum é o viés de confirmação, tá? Isso a gente vê muito comum aqui quando a gente analisa as carteiras dos clientes, tá? Ele remete basicamente a filtrar informações ou notícias ou influencer com relação a ideias pré-concebidas que ele já tem. Então, se ele tem uma ideia de que, olha, um fundo ou uma ação é muito boa, ele vai procurar filtrar nas notícias aquilo que realmente reafirma as ideias que ele tem já pré-concebidas. Nada como estar sempre certo. Exatamente. E o terceiro, Marcel? O terceiro também muito comum é a aversão à perda, tá? Aí o cliente, por mais que não se tenha mais argumentos para fundamentar manter a posição na carteira do cliente, seja de um fundo, seja de uma ação, seja de um fundo imobiliário, o cliente se mantém nessa posição justamente porque essa posição hoje está no prejuízo. Então ele tende a não querer realizar prejuízo nessa posição e, portanto, acaba ficando com um ativo que não faz mais sentido para toda uma estratégia de portfólio. Excelente, Marcel. Conta aqui pra gente como o investidor consegue evitar cair nessas armadilhas. Legal, isso é muito importante, é ter uma segunda opinião, né? Isso você consegue tendo aí o cuidado, a atenção por parte de um assessor guide, né? Ou nos mandando aí a sua carteira para a gente poder analisar. E aí a gente consegue trabalhar em cima de argumentos técnicos, em cima de argumentos fundamentados para a escolha desses ativos, seja para entrar nesses ativos ou para sair dos ativos que você já tem em carteira. Então é isso, ficamos por aqui e nos vemos no próximo Upgrade de Carteiras.